Galera, hoje a gente vai mergulhar mais a fundo na história dos nossos 6 companheiros do Cry, os lendários Grievers. Esses 6 amigos aí que cresceram juntos numa cidadezinha do interior com um sonho em comum, se tornar caçadores de nível 10. Só que, como nem tudo são flores, né? O caminho deles é cheio de desafios, cheio de batalhas épicas, missões impossíveis de se fazer. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa galera aí, como que eles passaram de simples aventureiros a verdadeiras lendas por conta dos poderes e habilidades deles. Então já prepara o coração, deixa aquele like para fortalecer e vem comigo pra gente descobrir a jornada épica dos Grievers. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, existem 6 membros pioneiros dos Grievers que nasceram e foram criados numa cidadezinha lá do interior. A história da cidade natal deles ainda é um pouco desconhecida, mas o seu sonho de infância era se tornar caçadores de nível 10. Tudo começou naquele lugar. 5 anos atrás, antes deles serem um clã bem estabelecido, o Cry e os seus 5 amigos de infância formaram o seu próprio grupo. Exclusivamente para os 6 ali. Todos começaram do zero, compartilharam sangue e suor durante todo esse treinamento duro para eles poderem conseguir explorar o mundo, olhando ali as coisas que as pessoas não conseguiam olhar, sempre protegendo as costas um do outro. E à medida que eles foram progredindo, eles estavam insatisfeitos com seu status atual. Assim, todos os membros, incluindo o Cry, começaram a melhorar as habilidades e a sua carreira para o próximo nível. Os Grievers, eles se matricularam nas escolas relacionadas às suas classes específicas e literalmente encontraram um monte de mentores diferentes, como indivíduos excelentes, maus e até mentores esquisitos. No início lá, cara, o jovem motivado ali, que era o Kai Andre, ele literalmente entrou em todas as escolas onde cada um dos seus amigos se matriculou. Só que cada esforço que ele fazia estava se tornando menos produtivo, porque ele estava sendo lentamente consumido pela negatividade. Eventualmente, no final das contas, ele se rendeu e depois reconheceu a sua posição infeliz como ser humano comum, sem talento absoluto. A gente falou disso no outro vídeo dele. Então, por um tempo, ele decidiu dar o seu total apoio a todos os seus amigos ali, né, para eles começarem a evoluir e tudo mais. E ele, no final das contas, se tornou o líder do grupo, por unanimidade. Todo mundo escolheu ele. Isso apesar da confissão dele do cara ser inútil, tá? Então, não adiantou muita coisa. Mas a ideia aqui não é falar sobre ele hoje, é falar sobre os outros personagens que se apresentaram genuinamente pra gente. Então vamos começar por Citri Smart. Citri é a filha mais nova dos irmãos Smart. Ela, na tenra idade, no passado, né, não era fisicamente talentosa como a sua irmã mais velha, Liz. Ela gostava de brincar com seus amigos da infância, especialmente com o Cry, antes do alistamento dela como caçadores. E como caçadora, ela ganhou muito respeito como membro daquele grupo que era poderoso e fraco ao mesmo tempo, né, da equipe, por conta do excelente aprendizado e conhecimento incrível que ela tinha em alquimia. Só que a Citri, ela começou a perder a confiança em si mesma à medida que os membros da sua equipe começaram a ficar à frente dela, evoluindo. E durante esse período, o Cry ajudou ela, encorajou ela a perseguir algo que ela estava ansiando. As palavras motivacionais dele levaram ela a se apaixonar profundamente por ele. No entanto, ela não sabia da verdade de que ele só ajudou ela a se levantar sozinha porque sabia como ela se sentia impotente na frente de outras pessoas. Ela se sentiu uma pessoa fraca que queria estar no mesmo nível dos seus amigos. E ele viu o seu antigo eu nela, que quase perdeu a motivação para se tornar um aventureiro porque ele descobriu que ele era muito fraco, igual a gente tinha falado. Em 5 anos de treinamento, ela foi acusada de estar envolvida em atividades ilegais nos bastidores. E aí, quando aconteceu isso, ela não conseguiu mais acumular alguns pontos para poder subir de nível. Só que isso não impediu ela de se infiltrar nas organizações perigosas, como a Caixa, para poder resolver todo o vasto conhecimento e copiar as suas tecnologias também. Com relação às habilidades, cara, essa menina tem um conhecimento absurdo, um QI de aptidão em termos de alquimia muito alto. Produz uma infinidade de poções, principalmente relacionadas à profissão, e ela também tem sede de conhecimento e determinação, querendo ajudar a equipe dela a qualquer custo, qualquer maneira possível de levar e adquirir conhecimento, né, ela faz. Seja magia negra, como a Akashi, né, para poder promover a pesquisa e tudo mais, ou qualquer outro jeito. Ela também é muito proficiente em espionagem, graças às suas intuições e previdentes ali, né, de personalidade astuta que ela tem uma alta rede de inteligência do Império e foi capaz de se infiltrar lá, como a gente falou, na organização perigosa, sem ter problema nenhum. Tipo assim, ela foi lá, ficou um tempo lá dentro e, mano, não levantou suspeita de nenhum dos escalões superiores, pra você ver como é que ela é uma ótima espiã, espionou tudo. A força dela, ela tem uma habilidade de luta que, como caçadora, não é absurdamente alta, mas para compensar isso, ela faz o uso de diferentes poderes
poções e criaturas modificadas, sejam homúnculos, slime, quimera, para poder lutar no lugar dela. Ela também é muito boa em contabilidade, por conta da personalidade dela, ela frequentemente aproveita os incidentes para vender os produtos ali a preços razoáveis, né? E o conhecimento financeiro dela é excelente, junto com as habilidades de oratória, permitindo que ela acumule uma vasta quantidade de riqueza, e ela tem 3 fontes principais de renda, além das suas atividades de caça ao tesouro. A primeira é a distribuição e a venda, que a gente falou, né, dos negócios mais acessíveis. A segunda é que ela é construtora, literalmente ela emprega todos os membros do povo das cavernas ali, e a terceira, a 10 caudas de Aburage. Basicamente, ela tem uma visão que se torna a melhor empresa do processo de fabricação de alimentos do mundo no mercado competitivo ali de Zebrudgia e outros países. E detalhe, galera, as criaturas mágicas que ela consegue invocar são Kirin, que é um homúnculo que criou justamente para ajudar ela a lutar. Como ele só consegue dizer mate, mate, né? No caso, ele foi nomeado como Kill Kill. O Nomimono, que é um comedor malvado ou uma quimera que a gente tinha falado, e o slime dela, que é forte o suficiente, tão forte quanto um caçador de alto nível. Esses são os 3 principais, mas ela tem um golem também, que sem sombra de dúvidas é um golem muito forte, no qual ele não tem uma vida com um núcleo ou algo do tipo. E tem o Golem Akasha, que é uma das criaturas formidáveis entre as criações dela. Dentre as poções que ela já consegue criar, a gente tem o Fator Perigoso, que é uma poção muito poderosa que pode atrair muitos monstros para onde ela atacar, né? E os monstros ficariam ainda em estado de fúria se sentissem essa poção aí. Ela tem a poção Explosiva, que é poderosa o suficiente para explodir quando ela é arremessada no estilo granada. E também o Alto Elixir, que é uma poção poderosa que pode curar as feridas. A poção de mana dela já vai pro lado mais básico, que é uma poção que poderia recuperar a mana necessária para conjurar magia. E a relíquia dela seria a Pistola de Água, que é uma arma capaz de perfurar a pele dos alvos humanos para poder injetar as poções recarregadas ali. Então ela consegue, através dessa pistola, tirar as poções das pessoas e fazer tudo acontecer. A segunda aqui é a Liz Smart. Liz é uma das amigas de infância do Cry também, formaram ali o seu próprio grupo, todos eles para buscar se tornarem os caçadores, como a gente falou, só que no grupo ela cumpre o papel de ladra, né? Não se sabe como desenvolveu as habilidades sobre-humanas que ela tem, mas como o resto do grupo, ela considera ali a sabedoria, a orientação do Cry como uma fonte do desenvolvimento dela. Depois que o Strange Grief chegou à capital imperial lá e percebeu que precisava ficar mais forte, a Liz decidiu treinar ainda mais na escola marcial para ladrões, onde ela superaria todos os seus colegas, adquirindo o lendário apelido de Sombra Sufocada, né? Originalmente é um mito, né, que ela se move tão rápido que a sua própria sombra não consegue nem acompanhar ela. Por isso ela recebeu esse apelido. Ela dominou completamente o campo de ladra, assumindo o título de 2ª geração. Havia também alguns rumores de que ela tinha uma vida muito útil, né, diferente dos outros humanos, e quando ela puxou todo o seu poder, o coração dela começava a bater descontroladamente. Era como se o corpo dela tivesse o calor de uma chama dentro dela. Em algum momento, Tino se aproximou de Cry com o objetivo de se tornar a discípula do Cry, passando a responsabilidade de orientar ela para Liz, e da perspectiva do Cry, isso era só como se ele estivesse passando um fardo, né, para longe. Só que a Liz, por outro lado, via isso como um outro teste que o Cry colocou justamente para que ela se dedicasse cada vez mais a passar. A Liz, como eu disse para vocês, é considerada uma das caçadoras de tesouros mais poderosas e perigosas da cidade de Zebrudgia. O que diferencia ela das outras é a questão da velocidade inigualável, e ela já demonstrou a habilidade de correr centenas de quilômetros em poucas horas sem sinais de ficar cansada. E em combate, cara, ela pode até fechar umas distâncias absurdas, e, tipo assim, muito rápido. O oponente tenta atacar ela, mas ela consegue desviar sem que ele possa sequer perceber o movimento dela. E ela pode facilmente também pegar balas de tiro que sejam disparadas de metralhadoras individualmente e jogar elas de lado quando ela usa uma máscara de Obscure, né, que meio que dá um buffzinho nela. Embora ela possa usar adagas em combate, o método preferido dela de lutar no ataque são chutes. Ela usa quando estão com aquelas botas de relíquias Apex que ela tem lá, né, que se tornam ela os chutes mais fortes. E mesmo que a Liz frequentemente haja com um ar um pouco indiferente em relação aos inimigos e ameaças, ela, em situações hostis, na verdade possui uma consciência ambiental extremamente aguçada. Ela consegue dizer exatamente quando pessoas que ela conhece, como o caso do Cry e Citri, estão por perto, e é capaz ainda de perceber instantaneamente que está sendo observada por alguém em um mercado lotado, por exemplo, independentemente dessa pessoa estar longe ou não,
fazendo movimentos perceptíveis na direção dela. Agora, apesar de todas as capacidades ofensivas que são oferecidas para ela pela velocidade, ela ainda é notada por ser um oponente e companheiro de equipe, como sendo comparativamente ali carente, né, em questão de poder de ataque, e é especulada inclusive pelos inimigos que a sua ameaça é mitigada quando coloca a defesa forte o suficiente. Ela também é incapaz de usar qualquer tipo de magia, só possui mana suficiente para carregar 3 relíquias antes de quase morrer, porque se ela botar mais ali, vai de vala. Apesar dela ser uma pessoa muito forte, tem os seus pontos fracos também. O terceiro, também da família Smart, temos Ansem Smart. O passado dele é o que está menos claro pra gente. Como seus amigos e 2 irmãos, ele nasceu, foi criado na cidade do interior e se juntou ao grupo participando da primeira expedição do Santuário de nível 1 quando ele ainda era jovem. Ele foi orientado pelo Cry antes de se matricular na escola de paladinos. Ele já é um paladino, né? Ele passou por 1000 provações antes de atingir o seu nível atual. E por conta do material de mana que ele acabou absorvendo ali de diferentes cofres de tesouro, o corpo dele acumulou uma transformação massiva. De acordo com o Cry, ele tem uma namorada também fofa e bem devota a ele, que é uma sacerdotisa shintoísta que está trabalhando num santuário. Portanto, ele é o único membro que está confirmado em status de relacionamento entre todos os outros. Em questão de habilidades, o poder dele é muito alto, porque ele tem uma aptidão incrível em termos de cura, tá? Porque ele é um paladino, como a gente falou. Ele é considerado um dos paladinos mais poderosos do Império. E também tem reflexos e agilidade incríveis pro tamanho dele, né? Isso depois de ter sido treinado pelo Cry, porque assim, ele é um cara grande, com um corpo grande, normalmente usa armadura, fica mais pesado, mas pro tamanho e pro que ele usa, os reflexos são impecáveis. Próximo aqui é Luke Sequol, cara. No passado e até no presente, o Luke ele é um homem brincalhão, agressivo, assertivo e bastante ambicioso. Ele é uma pessoa que convidou os amigos dele para se tornarem caçadores. Conforme eles foram crescendo, seu comportamento excêntrico colocou o seu grupo no centro das atenções de uma maneira ruim, cara. Ele frequentemente cortava os oponentes ou as pessoas fortes com uma espada sem remorso. Felizmente o Cry convenceu ele a usar essa espada de uma maneira mais tranquila para lutar, mas como se fosse uma razão de um espadachim mais forte. Tipo assim, você deve agir como uma pessoa, um gentleman, sacou? Deveria ser capaz de cortar até mesmo com uma espada de madeira e, cara, saber lutar da forma certa. Só que na realidade o Cry queria que ele usasse uma espada de madeira para que ele não cortasse muitas pessoas indiscriminadamente. E quando sentiu que lhe faltava força, ele continuou treinando como seu prodígio do santo da espada da capital imperial, né? Então a partir daí, cara, a única coisa que importava para ele era poder e força, nos quais ele confiou a sabedoria do Cry no método atual. É por isso que ele acabou dominando toda a técnica da espada, estilos ortodoxos e não ortodoxos também. Mas apesar de todo o esforço do seu mentor para disciplinar ele, a associação dos exploradores de toda a sociedade marcam ele como o encrenqueiro, né, do lado da Liz, porque ele relutantemente se recusa a mudar o estilo de vida, o modo de viver. E essas opiniões negativas lentamente acabaram diminuindo ou foram esquecidas, mas as suas atividades pouco ortodoxas acabam sendo registradas ainda nos livros. Nem preciso dizer que o Luke ele não faz nada, ele não se move sem os seus princípios. E isso já foi mencionado por ele também. Como evidência, todas as suas ações são basicamente baseadas na sabedoria do conselho do seu amigo. Em questão de habilidades, Cry disse para ele treinar ali e sentir a terra, se deitando preguiçosamente rolando no chão, e por causa disso o Luke conseguiu quebrar uma espada de ferro com uma espada de madeira, tá ligado? Então ele tem uma força muito boa, e toda a força dele é baseada na sabedoria do Cry, como a gente falou. Ele tem um poder inumano, incrível, muito alto, que poderia matar um humano comum e um monstro fraco com um único golpe. Ele tem a espada do estilo vento, né, que é a técnica especial que ele usa, a esgrima do Luke, que ele desenvolve e não se sente satisfeito em aprender todas as esgrimas do continente, então você já olha pra ele e fala tipo, cara, o cara realmente tem fome de poder, igual eu tinha falado pra vocês. Próximo aqui é Lucia Rogier. A Lucia era parente distante do Cry. Ela era, na verdade, 1 ano mais nova do que o seu meio-irmão, né? E os seus pais morreram num acidente e depois de muitas reviravoltas ela acabou sendo adotada pela família Andre e criada como se fosse deles, recebendo o nome Lucia Andre também. Depois de atingir a maioridade, os 18 anos, ela anulou a sua adoção e mudou o seu nome para o sobrenome original, né? De acordo com toda a história deles, ela era muito linda, fofa, uma jovem moça que sofreu o primeiro julgamento do Cry, depois que ele usou isso aí para experimentar os seus livros de magia, né, no seu lugar. Então, ela lá na cidadezinha do interior, ela descobriu que tinha uma alta aptidão de mana para se tornar uma maga muito poderosa. Então acabou que ela teve um mentor naquela época, né? E as atividades de caça, ela desempenhava um papel muito importante como um suporte ao ataque passivo.
nas linhas de frente do grupo. Ela sempre estava dando suporte a todo mundo que conseguia atacar. Seu trabalho principalmente era reduzir a quantidade de inimigos. Às vezes os feitiços mágicos dela eram usados por conveniência, né, dos próprios amigos. Por exemplo, na construção de uma pousada, fontes termais, na perfuração de um buraco ali, numas instalações de cachoeira e tal. E mesmo que todas essas exigências sejam irracionais, né, e uma dor de cabeça, ela não se importa nem um pouco em realizar. Então é uma pessoa ingênua. Ela sempre faria tudo para ficar por perto, daria o melhor e, mano, exploraria o mundo junto com o grupo dela como sua maga ativa. Ela é uma das integrantes decentes, mais decentes inclusive do grupo, que cuida dos encrenqueiros, como as irmãs Smart, né, que tentam tomar banho ali e dormir com seu amado irmão Luke o tempo todo. E, consequentemente, o Cry a matricula numa famosa academia de magia para dar a ela um lugar adequado de educação. Vários anos depois, ela agora é conhecida como um dos prodígios talentosos dentro da escola, com habilidades únicas e uma renomada caçadora de nível 6 entre todos os pares ali. Ela tem muita mana, galera, em questão de habilidades. A mana dela é absurda, graças ao irmão que fez ela recarregar as relíquias do tesouro. Cara, ela erroneamente acredita ser um treinamento rigoroso, um teste pra ela isso daí, porque não é, na verdade. A maioria dos feitiços mágicos que ela pode usar são baseados no Witch's Secret Magic Book, que é um livro que o Cry criou justamente para se divertir durante a infância. Isso quando ele estava lá admirando a magia, e ela também interpreta isso daí de forma errada como um livro de magia geral. Ela também pode levantar, flutuar muitas coisas não vivas à vontade, tipo pedras, árvores, enfim. E a magia dela é poderosa. Com a bênção do irmão, ela pode cavar e criar um resort de águas termais pro bem de Ansem. E ela tá pronta também para usar todo o seu poder mágico, mesmo que ela fique exausta, porque acredita que isso é um teste, sempre pensando assim. Ela é especializada em feitiços ofensivos de longo alcance, magias do livro que a gente falou, e também no feitiço do sapo, que transforma o alvo no sapo. Assim como o Cry também tem. E o feitiço voar dela é o tipo de feitiço único que é considerado até um dos feitiços ortodoxos mais difíceis da história, mas com orientação adequada e o livro do irmão dela, ela consegue utilizar. Ela pode voar numa vassoura comum, porque o Cry simplesmente escreveu no livro que bruxas voam em vassouras. Mas o que ele não sabia era que a vassoura que as bruxas usavam era na verdade uma relíquia, né? E mesmo assim ela consegue. Ela tem o Tyrant Authority também, né? Que é uma magia de gravidade muito ampla, tem um alcance absurdo. E ela consegue suprimir um grupo de caçadores de alto nível sem tocar neles ou causar um dano fatal. Ela também é proficiente na magia da água. Acontece que a Lucy, ela tem um espírito contratado, que é o espírito da água, que ela carrega e esconde dentro de uma única garrafa. O Cry até declarou que ela é especializada ali no coração e nas magias de gelo, como o Hellstrom tal, que é uma magia letal que pode conjurar várias vezes na linha de frente. Mas por conta do seu enorme recipiente de mana, ela pode aumentar ainda mais o dano para aniquilar os seus alvos dentro do radar. Então assim, quem tiver na frente dela, se tiver 100 soldados, ela talvez possa destruir os 100. Ela também pode alcançar uma forte magia do relâmpago, mas ainda tá lutando para poder controlar o alcance dessa magia e prender ela no alvo diretamente à vontade, porque ela não tem total controle, tá? Apesar de ela ter acertado até o Cry com esse golpe aí sem querer, né? Felizmente ele ainda tá vivo e inteiro para contar a história. Essa é a razão pela qual ela parou até de usar esses raios, permanecendo hesitante em praticar o feitiço sem que o meio irmão dela esteja junto com ela. Ela também tem uma transformação no modo raposa, no qual as estatísticas dela aumentam ou dobram devido à bênção da cauda de raposa. E as orelhas dela acabam se tornando orelhas de raposa, cresce uma cauda curta que aparece na área do glúteo, do bumbum dela ali. A última da lista nós temos Elisa Peck. E a Elisa conheceu esse grupo enquanto estava vagando e passando fome no deserto. Como o Cry queria parar de se aventurar e se concentrar na administração do clã, né, por conta de tudo estar desenvolvendo e tal, ele teve a brilhante ideia de convidar essa garota para se juntar aos Grievers, e aí ela veio como uma substituta. Ela aceitou o pedido dele com a condição de que eles não restringissem a sua liberdade de movimento. Ela poderia ir para onde quisesse, e mais tarde ela finalmente se inscreveu no grupo, mas acrescentou no acordo que todas as relíquias coletadas seriam examinadas pelo Cry e o dinheiro arrecadado com os itens vendidos deveria ir para a conta pessoal dele. Então só, as habilidades dela em todos os aspectos incluem a capacidade de combate, habilidades como ladra e raciocínio rápido, só que acima de tudo ela se destaca na capacidade de sobrevivência. Cara, ela tem um conhecimento que, com base na perspectiva do Cry, é um profundo entendimento relacionado às relíquias. E ela tem um senso maior de perigo do que qualquer outra pessoa. Em questão das habilidades de ladra que a gente falou, ela tem uma ampla e alta experiência em termos de detecção de perigo e reagir sensivelmente a intenções maliciosas. Só que, por outro lado, ela não mostra reações fortes a pessoas, né, e não tem intenções maliciosas também. Ela é meio uma pessoa inocente, sacou? As habilidades de descoberta de caminhos dela também
também são incríveis, inclusive mais incríveis do que Liz Smart possui. Então ela é uma peça-chave também para encontrar relíquias no final das contas. E foi a última pra gente finalizar, né? Bom, eu espero, família, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como funciona esse grupinho aí, os Grievers, né? Como que eles se desenvolveram cada vez mais e o que cada um de fato pode conseguir fazer e o nível que eles alcançaram por conta das habilidades específicas depois de estudarem em lugares específicos. Então não esquece só de caprichar naquele like, dá essa força aí pra gente, essa moral. E se você curtiu e quiser continuar acompanhando essa obra, não perde tempo. Clica no botão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu não te cobro nada pra isso, só peço que você faça pra você receber mais informação. Eu sei que eu vou te agregar muita informação aí dos animes e você vai querer ficar comigo aqui, cara. Tamo junto demais. Essa comunidade só cresce, você faz parte dela, eu te agradeço muito. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!